Vamos dar início. Desculpem a minha chegada em atraso, tá? E, Marcelo, tudo bem com você, Marcelo? Tudo bem, tô saudável. Saudável, tá. Eu não sei se estou saudável psicologicamente. Você vê pela minha cara, minha pele a minha imunidade já foi para o brejo há muito tempo. Só espero que o vírus não venha, né? Bom, eu queria só desejar para vocês, nosso convidado, que vai nos colocar a par, né, do diagnóstico, enfim, de um mecanismo mais organizado e mais próprio para o diagnóstico do Covid-19, que é importantíssimo, orientar ao nosso pessoal, a todos os profissionais de saúde aí de Cachoeira, agradecer, né, pela rotina a ser implementada para a assistência respiratória e os cuidados àquele grupo de pacientes graves, né, atingidos pelo corona, como conciliar, né, a infecção junto com as comorbidades de uma boa parte desses pacientes que vão e que precisam da assistência respiratória, e o diagnóstico, né, quanto mais precoce, melhor, para a prevenção das complicações e para restringir ao máximo o número dessas pessoas que vão precisar de assistência respiratória ou de um CTI com toda a sua complexidade. Então, eu desejo para vocês uma ótima participação, uma ótima conferência, agradecer a todos e dizer que eu estou aqui à disposição também, embora retido, eu faço parte daquele grupo de risco do 7.0, né? Então tenho que tomar muito cuidado para não me expor e não me contaminar, né? Então, uma boa tarde e um bom trabalho para todos. Eu vou ficar acompanhando. Um abraço. Bom, agradecer a presença do professor Agostinho, do Igor, do Michael, da nossa coordenadora local, doutora Maria Helena, e informar que a gente vai ter horário de início e horário de fim. A reunião está sendo gravada. Temos hoje mais participantes que vêm lá da rede de assistência à saúde do município de Cachoeiras de Macacu, e que a gente está compartilhando a plataforma com eles para que possa transmitir para todas as equipes o que tem de conhecimento científico e as questões mais aplicáveis neste momento do Covid-19. Então, vou abrir agora para o Dr. Marcelo, pedindo a todos que mantenham os microfones fechados e que as perguntas sejam encaminhadas via chat, que fica mais fácil dele responder. Então, são 16 horas e 7 minutos, vamos contar a partir das 17h10 até das 16h10 até as 17h10, ok? Muito obrigado a todos. Obrigado. Eu me apresentar, né, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Costa Velho, conhecido também como Marcelo Velho. Sou professor de Clínica Médica da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, no Rio. Tenho experiência também, formação na área de doenças infecciosas e imunologia, mestrado em pesquisa clínica. Atualmente participo como pesquisador colaborador do Laboratório de Biologia Molecular da UFRJ. Sou responsável técnico pelo programa de HIV/AIDS e hepatite virais da Secretaria Municipal de Saúde de Maricá. O que eu queria conversar hoje, né, com os colegas, que eu tenho tido uma demanda gigante, né, em relação a dois pontos
nevrálticos em relação à pandemia do novo coronavírus. Que, primeiro, é a questão da triagem. E a segunda, que essa semana se intensificou muito, a questão do diagnóstico, né? A gente sabe hoje que a gente tem o teste molecular e os testes imunológicos, né? Que estão aí chegando. Há uma grande pressão, a gente tem visto pressão da população, pressão dos gestores em relação ao uso dos testes. Me preocupa, né, porque essa necessidade, às vezes, deixa a desejar a nossa validação desses testes. Então, a gente tem que lembrar lá, desde a faculdade, a gente sempre fala, né, o exame ele é complementar. A história clínica, a história epidemiológica, ela sempre será importante. A decisão do médico, né, sempre será soberana. Então, é importante a gente ter essa noção que a gente não pode esquecer de, apesar de existir a Covid-19, nós temos outras doenças respiratórias, né? Existem outras doenças crônicas, outras doenças agudas, e se for no nosso meio. Próximo, por favor. Vamos passar? Ok. Bem, a gente começa, né, pensando nos sinais e sintomas da Covid-19, que a gente já está batendo nisso já há um tempo, que é a febre, principalmente maior, 37,8 graus Celsius, a tosse, que é um sintoma, né, que o paciente pode nos dizer, né, e a gente tem que valorizar o sintoma, a gente tem que avaliar bem essa dispneia, que pode ser um sinal de alarme, a mialgia, a astenia e outros sintomas respiratórios superiores, coriza, uma dor de garganta, gotejamento pós-nasal, diversos sintomas que é quando a gente observa em outras gripes, como influenza, vírus sincicial respiratório, outros coronavírus, e chamou a atenção um sintoma raro, que alguns pacientes, eu vi pouquíssimo mesmo, eu acho que eu vi um ou dois desses pacientes que eu tenho visto, que são sintomas gastrointestinais, como diarreia. São raros, mas há relatos na literatura. Isso a gente sabe, né? Em alguns municípios tem se adotado tendas, unidades de triagem. Lá em Maricá nós montamos, por exemplo, 3 tendas de triagem, né? Uma em Itaipuaçu, uma no centro e outra em Ponta Negra. Mesquita também montou tenda de triagem a partir de um projeto em convênio com a Fiocruz, que é um projeto do Dr. Daniel Sorães. O município aqui do lado, Guapimirim, estava conversando com o prefeito Zelito, e eles montaram também um centro de triagem, né? Pegaram o prédio da FAETEC e adaptaram para ser utilizado como também um centro de triagem. Isso para quê? Também tentar tirar do hospital, né, os pacientes sintomáticos, pacientes que podem ser encaminhados, uma vez medicados, logicamente, orientados para o isolamento domiciliar, certo? E tentar deixar o hospital, sim, para pacientes mais graves, pacientes complicados e outros pacientes graves de outras patologias também, né? Lembrar que também o período de incubação é uma informação que a gente tem, que existem artigos que divergem, né? Em média, falam de 5 a 8 dias, né? E tem artigos que falam em até 14 dias de período de incubação, desde que o paciente se infectou até o aparecimento dos sintomas. O início dos sintomas é um marco fundamental que ele tem que ser sinalizado na nossa avaliação clínica. No prontuário, eu sempre peço, escreva o início dos sintomas do paciente suspeito.
Isso vai ser muito importante, o que a gente tem visto nos estudos com os testes complementares, que o início dos sintomas é fundamental na indicação ou não do teste, na escolha do tipo do teste que a gente vai priorizar. Isso até a gente chegou a comentar com o professor Orlando, no último domingo houve uma reportagem do Fantástico, houve na segunda-feira uma reportagem da Band News, falando exatamente dos testes. Próximo, por favor. Essa figura, ela mostra exatamente isso. É a divisão, né? Ela tenta didaticamente dividir os testes, né? Nós temos os testes moleculares e os testes imunológicos, né? No teste molecular, nós fazemos a pesquisa do vírus, né? Que é o PCR-RT, né? Biologia molecular, em que nós utilizamos amostras de suave com a secreção de nasofaringe e arofaringe. E o teste imunológico, que são as sorologias, a ELISA, a imunocromatografia, que a gente faz a pesquisa dos anticorpos, IgM e IgG. Então, nós temos esses dois grupos de teste. Próximo, por favor. O que diferencia o que a gente vai usar, né? Uma coisa que a gente tem observado, né, em todos os testes, que a gente tem recomendado, é sempre nos pacientes sintomáticos, né? A gente tem observado muitos testes que, quando a gente pega até pacientes assintomáticos, a gente não detecta com tanta frequência a positividade desses testes. Então, as recomendações gerais têm sido tentado seguir o seguinte: não coletar teste molecular, PCR-RT, em pacientes assintomáticos, e apenas assintomáticos leves. Até em hospitais particulares, né? Isso frequentemente tem me ligado, as pessoas têm me ligado, às vezes da emergência mesmo, pacientes que acaba paciente meu dando telefone, então às vezes eu nem envio o paciente, mas o paciente acaba ligando, porque ele chega na emergência do hospital, que ele quer fazer o teste. E o hospital diz que não fará o teste porque ele não é um paciente do grupo de risco, é um paciente que está com sintomas leves. Então, até o momento, tem se recomendado pacientes, de modo geral, isso mudou hoje, né? Eu quero dizer que hoje é dia 17 de abril, então hoje, o que eu estou falando aqui pode mudar amanhã, né? A gente já está preparando essa aula, acabei de receber agora um documento da SESC que mudou, vou deixar para falar ao final. Na verdade, não é que mudou, ele ampliou, né, a possibilidade de oferta de teste. O que a gente recomenda do teste molecular, né, o PCR-RT COVID-19, para pacientes sintomáticos graves ou hospitalizados, tá? O PCR-RT COVID-19 também é recomendado para profissionais de saúde sintomático e profissionais de segurança sintomático. Eu estava na reunião, a gente fez também um encontro parecido com esse, com colegas lá do o que foi me dito foi o seguinte: quando eu perguntei sobre a questão da testagem, eles falaram: Marcelo, você tem que ser rigoroso com os profissionais de saúde. Então, o profissional de saúde que apresenta VIL, né, a gente depende também muito do companheirismo, da questão do colega estar sensibilizado diante da pandemia, ele perceber que existe algo de errado no seu corpo e ele tem que sinalizar isso. Ser rigoroso no sentido sintomático, respiratório, profissional de saúde, a gente tem que, dependendo do início dos sintomas, a gente tem que solicitar, oferecer o exame para o profissional de saúde, né? Então, a gente também tem que correr atrás desse lado. Nós temos que ter atenção com o paciente, nós temos que ter atenção com os nossos colegas também. Pode passar, próximo. Então, assim, o PCR, o material da secreção, né? A gente faz o SWAP, né? Nós fazemos a coleta da secreção nasofaringe ou da orofaringe, né? Usando o SWAB do tipo rayon, né? E colocamos num tubo de ensaio com o meio próprio viral, que a gente tem a disponibilidade pela SES, né? A secretaria encaminha, né? A gente, na pedida da solicitação, a gente pode solicitar a secretaria e eles estão encaminhando para a gente. Tem alguns lugares
por exemplo, Maricá, a gente conseguiu comprar, a gente tem lá já uma quantidade para poder utilizar. Próximo. E aqui, esse slide, ele mostra, quando a gente fala de PCR, a gente tem observado uma maior eficácia dele nos primeiros 7 dias, né, do início dos sintomas. Então, por isso que eu estou falando. Eu sempre pergunto, quando me ligam, ontem mesmo uma colega me ligou para perguntar o que eu achava do caso dela, e aí eu perguntei, primeira coisa, qual é o início dos sintomas? Né? Então, para eu poder te ajudar. Então, ela diz, ela está com 7 dias de sintomas. Ótimo. Né? Se ela é um caso grave, né, que era na questão dela, ela é um caso grave que estava internado, então, assim, ela tem que fazer, na verdade, ela estava encaminhando para uma internação, ela tem que fazer, então, o PCR. O PCR, nesse momento, ele tem uma maior eficácia. Então, você observa que à medida que o PCR, aliás, os dias vão passando, o PCR vai diminuindo a sua eficácia. A nossa experiência, né, eu tenho observado lá na UFRJ, 3 a 7 dias como os principais dias em que a gente detecta o PCR, detecta o vírus, né, através do PCR. A partir do 14º dia, a gente tem alguns casos que a gente consegue detectar até o vírus, mas a partir do... vai ficar. Puxar uma internet. Mas a partir dessa data, a gente observa uma diminuição significativa dos resultados. Você manter não, tá, meu? Alguém está com o microfone ligado. Podemos ir? Desligar o microfone, por favor. Próximo. A técnica número 11, do Ministério da Saúde, ela foi lançada para instituir a questão dos testes rápidos. Próximo. E o que essa nota técnica dizia até então? Né? Essa nota técnica é do dia 7 de abril. Testes rápidos para detecção de anticorpo contra SARS-CoV-2 aos serviços de saúde é recomendada sobre em pessoas, né? Vamos botar assim, pacientes sintomáticos que se enquadrem em uma das seguintes categorias, tá? Profissionais de saúde em atividade, profissionais de segurança pública em atividade, pessoa com diagnóstico de síndrome gripal que resida no mesmo domicílio de um profissional de saúde ou segurança em atividade, tá? Isso foi a nota técnica do dia 7 de abril. A Secretaria de Estado, ela vem agora, dia 14 de abril, e amplifica um pouco isso, que foi recebido um novo teste, né? Que é o teste, vou dizer daqui a pouquinho o nome. Esse teste que o Estado está fornecendo, inclusive tem uma planilha aqui, eu já encaminhei para o secretário e vou pedir para encaminhar para o doutor Michel, que o Estado parece que vai liberar uns testes rápidos. E aqui esses testes rápidos, acabei de receber isso agora. Os testes têm como população-alvo exclusivas indivíduos com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, admitindo que os idosos, eventualmente, não apresentem febre, mas podem ter a concomitância de outros sinais de agravamento, como síncope, confusão mental, violência excessiva, irritabilidade e inapetência, acompanhada de tosse, ou dor de garganta, ou coriza, ou dificuldade respiratória, vinculados aos seguintes grupos. Vamos lá. Profissionais de saúde, da atenção primária de saúde, hospitais, pronto-socorro, UPA. Profissionais de segurança pública em atividade. Guilherme já respondeu para o seu celular. Pessoa com diagnóstico de... O João falou para mim que eu estou devendo a ele. No mesmo domicílio de um profissional de saúde ou segurança e atividade. Vê que mantém, mais ou menos, essa questão. Porém, acrescenta um número 4. Pessoas com 60 anos ou mais. Isso acabou? Então, assim, já entra para a gente pensar nisso. Então, a gente vê que há uma tendência a aumentar esse grupo que a gente tem que testar. Porém, nós temos que estar atento
na sensibilidade, no valor preditivo negativo do teste. O que é isso? A sensibilidade dele, muitas vezes nós tivemos um outro teste que nós fizemos lá em Maricá, ele dizia na bula 97,4% de sensibilidade. E a gente viu, quando a gente faz a validação do teste, que não é bem assim, tá? Próximo. Esse foi o teste que nós fizemos lá em Maricá. Esse é um resultado parcial, a gente ainda não tem ele fechado. O teste rápido, esse que nós utilizamos lá, teve apenas 12% de eficácia entre os pacientes que estavam com 1 a 5 dias de sintoma, 29% no grupo com 6 a 10 dias. Entre 11 e 15 dias de sintomas, 75% dos pacientes foram diagnosticados com a doença. Quase 100%, aqui já caiu um pouco, porque eu já vi o outro resultado, mas quase 100% de eficiência depois do 16º dia de sintoma. Então, a gente observa aqui no gráfico, né, que à medida que os dias vão passando, né, isso a gente fez com amostra. Como é que a gente comparou isso? A gente tinha amostras confirmadas pelo PCR para Covid-19 e nós dividimos essas amostras por dias, né, intervalos de dias. E a gente observou, quando passava os 14 dias da quarentena, é que a gente tinha um aumento significativo da positividade do teste. Então, para esse teste específico, a gente está observando que ele é bom, né, se fizéssemos um inquérito epidemiológico, para a gente ver aquela que a gente chama de imunidade de rebanho, né? Se a pessoa desenvolveu anticorpos ao final do isolamento. Mas a gente tem também utilizado esse teste em pacientes graves, hospitalizados, que eu vou falar mais à frente. Que a gente pode utilizar, sim, no 7º, 8º, da SES fala a questão de usar no 8º dia. A gente tem usado também, mas fica a ressalva, que é importante também. No caso desse teste, eu não avaliei ainda esse teste do Estado, a marca eu tenho aqui, já esqueci, OnStep Covid-19, teste rápido, tem um nome mais ou menos assim. E nós não validamos ainda esse teste. Então, a gente precisa usar com ela, eu recomendo, assim, a gente precisa saber o que a gente está solicitando e o que significa a gente utilizar. Porque, por exemplo, a maioria desses testes, né, existe até uma recomendação da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, eles possuem um valor preditivo negativo baixo. Então, por exemplo, um paciente que tem um teste negativo, você não pode excluir a doença, certo? Ele pode ser, assim, quando ele está positivo, realmente ele se torna mais confiável. Então, você, na verdade, acaba pecando pelo teste. Próximo, por favor. Exatamente isso é comparando, né? Então, a partir do início dos sintomas, o que a gente detectou, né, avaliando esse teste? Particularmente o nosso, a gente observou aqui em vermelho, você observa que o teste rápido, ele meio que se inverte com a questão do PCR. No início, ele parece não detectar muito, mas quando vai caminhando para o final, depois de 15 dias, principalmente, né? Depois do 15º dia, 16º, a gente observa que ele detecta os anticorpos, IgM, IgG. A gente tem observado que parece que a produção do anticorpo pode levar um tempo. Inclusive, a gente teve 2 pacientes que a gente observou que eles tinham o PCR positivo, foi coletado nesse intervalo de 1 a 7 dias, o PCR positivo, porém, quando a gente chegou ao final do 16º dia, ele continuava não tendo anticorpo. E desse paciente, então, a gente está testando para ver se ele desenvolve IgM, IgG, identificou. Tem, então, algumas coisas, mais situações ainda que estão deixando a gente encucado. Próximo, por favor. Então, o que a gente tem recomendado? Isso aqui, baseado agora, intensificando, né? A gente consegue expandir através da nova nota da SES, né? Então, o paciente, assim, o que eu recomendo sempre, assim, paciente sintomático. Primeiro, você tem que saber, é um paciente sintomático ou não é um paciente sintomático? O assintomático, a gente não fazer até o momento o teste, porque a gente pode dar um teste negativo e ele pode realmente ter a doença, pode acontecer isso. O paciente sintomático, a gente vai ver sempre a questão do início dos sintomas. Até 7, 14 dias, a gente pode fazer o PCR, né? E após o 16º dia, 15º,
a gente tem feito o teste rápido. Há uma recomendação na secretaria de 7 a 8 dias de sintomas também fazer o teste rápido. Mas a gente tem que ter, o que eu tenho recomendado lá no hospital paciente grave, está com 7 dias de sintomas, 7, 8 dias, vamos testar esse paciente. Deu positivo, o IgM, beleza, né? O que a gente observa? Pode ser. Deu negativo, a gente esse paciente com 16 dias. A gente tem trabalhos que falam, né? Então, no 7º dia começa a aparecer a IgM. Próximo. E aqui, esse é um artigo da Clinical Infectious Disease, agora de março, mostrando exatamente a questão da sensibilidade desses testes. Mostrando, pelo menos lá no fundão, a nossa sensibilidade de 1 a 7 dias, né, principalmente considerando 3 a 7 dias, lá a gente tem conseguido 80% no nosso PCR. E a gente observa que os anticorpos, a sensibilidade deles, né, os testes por metodologia, testes de imunolose, imunocromatografia, eles vão aumentando, né, com o passar dos dias, tá? Então, a gente vê, tem trabalhos que falam até fazer a dosagem dos anticorpos até 39 dias, né? Então, é importante a gente ter essa noção. Então, o médico precisa conhecer isso para saber qual teste que ele vai utilizar, qual exame complementar e quando ele vai recomendar. Próximo. E não deixar de orientar. O que a gente é importante? O isolamento social, a etiqueta higiênica, ela vai ser importante nesse achatamento da curva de casos de Covid-19. A gente tem em busca o quê? Uma curva achatada, ter a capacidade, né? A gente está com uma dificuldade para isso, a gente precisa desse achatamento para a gente ter tempo de atender, assistir as pessoas que estão ficando doentes. Muitas pessoas doentes, vai haver sobrecarga do sistema público e do sistema privado. Então, é importante evitar essa questão da aglomeração. Uma medida não farmacológica, uma medida que ajuda nessa questão. Próximo. Isso que eu queria falar, eu também, para não ficar falando muito, eu pretendo, assim, a minha ideia é a gente fazer outros momentos de encontro desse, para que a gente possa discutir essas questões. Não tentando, porque eu sei que todos vocês devem estar, como eu, cheio de tarefas para cumprir, né? A gente está trabalhando muito, né? Dormindo pouco, e tentar fazer o mínimo de tempo para a gente poder também, principalmente, interagir e tentar ajudar, né, debater dentro da qualidade acadêmica essa questão. Estou à disposição aí, se quiserem fazer uma pergunta, alguma coisa, um comentário. Marcelo, está me ouvindo? Estou ouvindo, professor. A nossa região aí se preparou, tem número de leitos de CTI, numa demanda possivelmente esperada, vista por essa curva que deve estar sendo avaliada, né, de suporte para essa população que, porventura, venha a precisar não só dos leitos para tratamento, mas principalmente para assistência respiratória. Bem, eu acho que quem pode falar melhor do que eu é o doutor Michel, que está mais à frente da questão dos leitos aqui, do hospital, em parceria com a prefeitura. Para ajudar na questão de consultoria, quando me perguntam alguma coisa, né? Porque eu também estou trabalhando para abrir um hospital com 70 leitos, que é o hospital lá de Maricá, né? Então, nós temos já uma expectativa, estamos abrindo já leitos de terapia intensiva no hospital antigo, uns 30 leitos, mas a gente também quer abrir leitos no hospital novo. Doutor Michel se encontra? Alô? Saiu? Michel, abre seu microfone, Michel, que eu acho que está fechado. Michel, teu microfone está fechado. Esse doutor Michel que está aparecendo é um colega nosso pediatra. Entendi.
Bom, de qualquer maneira, Marcelo, esse tipo de situação é importante, né? Para que se tenha uma previsibilidade de atender a essas pessoas. Você não vai falar? Relatos que nos chegaram, principalmente da Itália e de uma boa parte da Espanha também, e na Espanha, foi que essa curva que você demonstrou aí foi um pico muito alto, num curto espaço de tempo, e a demanda por leitos de unidade de terapia intensiva muda muito rápido. E aí essa curva de mortalidade foi muito alta, né? Obrigado. Sim, professor. Pode falar agora. Ok. A minha preocupação, e acho que é a preocupação de todos os municípios que não contam com esse quarto nível de complexidade no exercício da medicina, é de se fazer um arranjo, né? E aí a nossa Secretaria de Saúde de Estado, aqui no Rio de Janeiro, junto com as secretarias de município, deveriam, ou já se existe, um comitê de gestão dessas possíveis organizações. Nós sabemos, por exemplo, no Rio de Janeiro, que o nosso hospital atende a vários municípios da Baixada Fluminense, que não tem nem a gestão plena, nem condição de abrigar um número muito grande de pessoas que precisam de CTI. Então, essa organização, por parte da Secretaria Estadual de Saúde, junto com comitês das secretarias municipais, pode fazer, se necessário, uma distribuição, um remanejamento melhor desses pacientes. Porque a nossa preocupação é que nós estamos numa fase ainda de construção de uma terapêutica mais ajustada, não existe consenso quanto a possíveis drogas que atuem, que diminuam a viremia, que deem a essas pessoas uma possibilidade maior de recuperação, e até que tenhamos isso, mais hidroxicloroquina ou outros, né, que possam ajudar. E a vacina a gente sabe que vai chegar muito tarde. Então, acho que as coisas estão sendo feitas de acordo, segurar essa curva, né, para que essa curva não exploda numa grande quantidade, num curto espaço de tempo, que a demanda por esses leitos especializados se faça sem possibilidade de atender a todos, para que nós, então, possamos salvar vidas, né? Essa é importante, tomara que nós todos nos organizemos e que o exemplo que está acontecendo agora com a Covid-19 possa despertar nas autoridades, tá? para uma possível nova situação, uma capacidade de organização para que nós não soframos tanto com o que está acontecendo. Eu falo por mim, eu sou idoso, estou em casa, minha mãe de 89 anos está há 1 mês e 10 dias sem receber nenhum dos filhos, junto com uma acompanhante diabética, hipertensa, ou seja, com todas as comorbidades que aumentam muito o risco de morte, isolada, nós nos falando por telefone, e eu estou aqui, já vai fazer 1 mês, preso também, trabalhar, e precisamos dessa organização. Eu quero parabenizar, agradecer ao Michel também por essa orientação aí no município e, dentro do possível, me colocar à disposição para ajudar. Tá ok? Parabéns a vocês por tudo que estão fazendo. Obrigado. Maria Helena, um abraço também. Desculpe, não esqueci de você, não, tá? Alguém vai fazer alguma pergunta para o doutor sobre alguma situação que, porventura, não tenha ficado clara para alguém? Alguém quer perguntar? Nada? Então, eu tenho uma pergunta. Ninguém quer perguntar. Serviu para esclarecer dúvidas
sobre essa situação? Seria interessante termos outros momentos desses para conversar? Essa é a minha pergunta. Concorda? Eu acho que a gente pode, num segundo momento, preparar uma abordagem, né, de triagem, né, de conversar da triagem, né? A gente tem feito lá em Maricá e uma triagem, principalmente a gente avalia a questão da febre, da saturação de oxigênio, das frequências respiratórias, divide também idoso e não idoso, né? Tem uma pergunta aqui da professora Terezinha. Terezinha, eu recebi hoje, né, foi a nota técnica da SES, né, pelo que eu li até o momento, ela está no Centro de Dispensação do Estado, CGA, né, de apoio. Então, os municípios têm que encomendar, existe uma planilha, né, já tem uma planilha dizendo lá de teste, agora eu vi o número que está disponível, para cada município tem um número, lógico, dependendo do número de população, e aí é solicitar. Na verdade, a gestão liga, né, a Secretaria de Saúde liga e pergunta se já pode ir lá pegar o teste, né? Mas o que eu recomendo, que eu falei aqui, a gente tem que estar capacitado para solicitar o teste. A gente não pode também, vocês como médicos, colegas médicos, não podem solicitar, né, sem saber o que está pedindo, certo? Então, a gente também tem que dar uma lida na bula do teste para saber. A gente sabe que a sensibilidade dele pode não ser o que ele está dizendo em bula, porque já vi alguns. Então, assim, eu ainda estou querendo muito também colocar à mão pelo menos umas 100 amostras, umas 200 amostras desse teste para poder levar lá para o UFRJ, para a gente poder tentar dar uma validada nisso. Eu não sei, não me foi falado ali se alguém validou pela Fiocruz esse teste, não está escrito isso na nota, mas eu vou correr atrás para saber como é que está isso. Vi aqui algum colega falando que a internet não conseguiu, problema na internet. Eu vou gravar essa aula, tá? Novamente, mas aí sem a interação. Se bem que o Guto gravou, pode deixar disponível. Mas eu vou gravar um material também desse, baseado já com a atualização da teste, tá? Então, foi bom até não ter gravado, porque isso também é importante. Eu sempre, quando tenho gravado, tenho procurado botar a data. Então, pode ser uma coisa que eu estou falando hoje, pode modificar amanhã. Ok? Mais alguma dúvida? Marcelo? Sim. Marcelo? Quem está falando? Igor falando. Oi, Igor, fale. Igor falando. Pode falar. Fazer uma pergunta. Você já viu que está chegando uma classe de testes rápidos para captura de antígeno do Covid? Sim, sim. E tem aquele estudo da professora Leda também, da proteína S, né, da espígula do vírus. Eu acho que esses testes, eles podem ser mais promissores do que esses que a gente tem, né? Mas, assim, a gente tem que colocar em campo e testar, né? Eu costumo dizer, tem que ir para a guerra, a gente está na guerra. Então, eu acho que ele seria útil até para preencher uma lacuna aí, né, que a gente vê nitidamente entre o PCR e o teste para anticorpo, né? Sim, exatamente. Existe uma janela ali, que talvez ele preencheria, seria bom para preencher, que é o grande problema que a gente tem. Vamos esperar aparecer, né? Mas está chegando. Está chegando. Tomara que o mais rápido possível. Tomara, né? Tomara. Tá bom. Parabéns, professor. Parabéns pela apresentação. Vamos tentar programar outras, então. Marcelo, está me ouvindo? Estou ouvindo, professor. Ainda pegando esse gancho do Igor, isso é extremamente importante, porque a gente tem, nós da medicina, embora a nossa preocupação principal, a preocupação secundária, a preocupação terciária, seja com a vida e com o bem-estar das pessoas, por isso fizemos um juramento, né? Primeiro, não prejudicar, não é isso? Isso. Então, nós temos também a nossa intelectualidade, e no meu caso, que sou um professor, e a gente tem que lembrar
também do que é o conceito de saúde, que é um bem-estar pleno, né? Físico, psíquico, mental e social. E esses testes que podem dizer quantas pessoas estão, entre aspas, imunes para poder novamente conviver em sociedade é fundamental para que as políticas de reinserção e de reaquecimento das atividades da economia, nós temos que prestar essas informações às autoridades que pensam diferente de nós, alguns só com a cabeça da economia, outros com a cabeça voltada para a eleição, ou lá o que seja, mas nós, médicos, não temos que nos preocupar com isso. Nós temos que nos preocupar com o exercício da medicina plena, de boa qualidade, cientificamente atualizada e cientificamente colocada para que outras autoridades possam ficar bem subsidiadas e fazer políticas de saúde. Eu acho que isso é uma coisa importante para nós, e eu, na qualidade, entre aspas, de professor, né, tendo alargado um pouquinho esse tipo de informação, e você bem sabe, já fui um pouco duro com você quando você era meu aluno, então é importante que tenhamos essa consciência nesse momento tão difícil. Um abraço a todos e muito obrigado. Muito obrigado, um grande abraço. Guto, podemos finalizar. Se não houver mais nenhum questionamento, a gente vai encerrar. Ok, está encerrado. A gente vai deixar... Um abraço a todos, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Nós vamos deixar a palestra, desculpe, gravada, e eu vou ver com o pessoal da técnica a possibilidade da gente disponibilizar ela na plataforma, ok? Muito obrigado a todos, tenham uma boa tarde. Obrigado, Marcelo, obrigado, Agostinho, Maria Helena, e até logo. Abraço.